Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Planejamento Desencarnatório, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 14 de abril de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita do Estado de Rondônia. Não entende a doutrina espírita que as nossas vidas, ou a história das nossas vidas, seja determinada pela posição dos astros colocadas no céu, no dia e na hora do nosso nascimento. O Espiritismo não entende que a posição que os astros ocupavam no céu no dia que nascemos é que determina a nossa história. Nem também considera que as linhas das nossas mãos determinam o que vai acontecer conosco ou o que vai deixar de acontecer conosco. Para a doutrina espírita, o que rege exatamente as nossas existências e o nosso futuro passa muito mais sobre o nosso livre-arbítrio do que por conta de questões que sejam externas a nós. Apesar disso, não entende o Espiritismo que as nossas vidas sejam absolutamente livres para que nós façamos o que a gente bem quiser. Porque o Espiritismo diz que existe um equilíbrio entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque, segundo o Espiritismo, nós não renascemos com um destino traçado, mas nós temos um planejamento espiritual. Não é a mesma coisa que destino, porque destino seria se nós tivéssemos já um roteiro pré-escrito, que a gente viesse à Terra só para cumprir aquilo que está sacramentado para nós. O Espiritismo diz que existe um planejamento, ou seja, antes de renascermos, nós programamos de alguma forma aquilo que nos seja mais conveniente acontecer durante a existência. Esse processo de planejamento não é um processo solitário. Ele é feito junto com uma quantidade grande de espíritos vinculados à nossa história, que nos conhecem há muitos séculos, e alguns deles se aproximam mais nesse processo de planejamento, e um deles em particular assume a responsabilidade de facilitar o nosso caminho para que aquilo que está planejado venha a acontecer. A teologia clássica cristã chama esse espírito de anjo da guarda. Para a doutrina espírita, ele até guarda, mas não é necessariamente um anjo criado para essa função, mas sim um espírito muito antigo, que nos ama profundamente, faz parte da nossa família espiritual, e ele então nos acompanha de maneira mais próxima nesses processos de cumprimento do planejamento, facilitando com que aquilo que foi planejado venha a acontecer. O que é planejado para acontecer não é somente sorrisos. O que está planejado é o que é necessário para a nossa felicidade espiritual. Às vezes, para que a gente alcance a felicidade espiritual, é necessário que, em alguns momentos, a gente sofra algumas decepções, ouça alguns nãos da vida, para lapidar algumas imperfeições morais que a gente tem, e que essa necessidade, essa lágrima, esse não, venha a nos ajudar a sermos pessoas melhores. O propósito de Deus, portanto, é que esse planejamento tenha por objetivo
melhorar as nossas histórias de vida enquanto espíritos que somos e não enquanto pessoas. Ou seja, para a doutrina espírita, o nosso objetivo na Terra é vencer as nossas fragilidades morais, o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Então, esse é o principal móvel que faz com que a gente venha à Terra, ou seja, vencer a nossa pequenez. E algumas vezes, as decepções, os desacertos, são os instrumentos que nos ajudam a que a gente consiga caminhar. De outras vezes, esses desacertos nem estavam programados, correm por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa impulsividade. Às vezes a gente está com uma programação engatilhada para acontecer, aí a gente se aborrece, faz um movimento de ruptura e aí desanda esse planejamento que estava previsto. Por quê? Porque nós temos dentro desse planejamento uma certa liberdade para caminhar. E vários são os pontos que compõem esse planejamento. A família, a profissão, a escolaridade, o casamento, os filhos, as provas, todas essas questões, elas estão contidas nesse chamado planejamento espiritual. E entre esses vários itens que estão contidos nesse planejamento, o que não quer dizer que obrigatoriamente tudo que a gente viva seja exatamente o que foi planejado, mas já respondendo uma pergunta para muitos dos presentes, sim, tem muita gente que planejou sim morar em Porto Velho. Então, nós temos nesse contexto um item que faz parte do nosso planejamento, que é especificamente a chamada morte, a desencarnação. Isso também é planejado, ou seja, ninguém desencarna sem um plano específico. Ninguém desencarna porque de repente o anjo da guarda estava de férias e aí quando ele voltou, cadê fulano? Não está mais aqui, mas quando ele foi e tal? Meu Deus, sumiu. Não. A morte, a chamada desencarnação pela doutrina espírita, é um fenômeno importante demais para passar por conta de um ato do acaso. Existem coisas que não necessariamente estão planejadas. A cor da roupa que eu saí hoje, a marca do shampoo que eu estou comprando. Não é isso. O planejamento, ele faz a discussão dos pontos que são mais importantes da nossa biografia, e não os detalhes mínimos. Mas a morte, evidentemente, é uma parte muito significativa da nossa história e, portanto, ela está presente no nosso planejamento espiritual. 3 pontos nesse planejamento são trabalhados quando se programa a desencarnação. O primeiro desses pontos é o tempo de existência. Fulano vai reencarnar para viver 50 anos. Então, vai viver 50, não vai viver mais do que isso. Há pessoas que são programadas para viver mais, 80, 90, 100 anos. Outros menos, 7 anos, 2 anos, 5 dias, às vezes dentro do ventre. A criança se forma e com 2 meses de gestado, você perde a criança. Então, esse tempo da desencarnação é um tempo que faz parte de um planejamento espiritual. De que forma? Às vezes, quando a gente desencarna ainda dentro do útero da mãe, meu Deus, mas por que engravidou se nem vingou? Qual o objetivo de Deus? Para aquele espírito que veio e que não conseguiu completar a gestação, aquela gestação interrompida naturalmente, aquela que não se completou porque por algum motivo natural a mãe acabou perdendo, é um fenômeno que de repente o espírito precisava daquela gestação interrompida, porque é uma alma que traz muitos traumas, muitos machucamentos espirituais, e essa gestação pode ter formado um corpo imperfeito, e que naturalmente a desencarnação natural dele é uma forma de nós trabalharmos a melhoria espiritual desse companheiro. Ele está com graves problemas no mundo espiritual,
Sabe-se que ele não vai terminar a gestação, mas ele vem para uma gestação. Mas de que aproveita isso? É que o encaixe dele no corpo físico vai permitir com que ele deixe parte das suas mazelas físicas nesse corpo. E quando ele sai de volta para o mundo espiritual, ele volta melhor do que ele chegou. E aí houve uma melhoria que a gente não percebeu. E aí você olha a criança, nossa, mas a criança tinha muitas deformidades. É verdade, mas o espírito aproveitou aquilo e já volta para o mundo espiritual melhor. E em processos sucessivos de tentativa, vai ter uma hora que ele vai conseguir renascer. Quando ele renascer e viver um dia, vai ser uma vitória, porque na próxima vez ele já vai viver mais tempo, porque ele está deixando no corpo físico as suas impressões. Então, uma desencarnação muito jovem, muito cedo, que não dependa das condições de ninguém, ou seja, que decorre de processos naturais, é um indicativo de que o espírito, de alguma forma, vem deixando as suas mazelas no corpo físico, e as famílias escolhidas para isso são as mulheres que, de alguma forma, experimentam esse trauma para, de alguma maneira, costurar, sarar algumas feridas da maternidade que não ficaram cicatrizadas em tempos anteriores. E aí, essas perdas naturais, elas vão servir para reconstruir, de alguma forma, os sentimentos de maternidade, de amor, que podem, de alguma forma, estar afetados. Quando esse tempo já é um tempo maior, desencarna muito jovem, na flor da idade, 18 anos, 15 anos, 22 anos, pessoas ainda muito jovens que desencarnam, meu Deus, por que Deus não levou o outro que já estava velho, foi levar esse que está novo? É porque cada um de nós tem uma programação específica. E existem companheiros que necessitam da desencarnação ainda jovens, em função de histórias que trazem dentro de si. Histórias que dizem respeito à necessidade da interrupção da vida para que esses indivíduos consigam despertar para algumas coisas. Às vezes a história está entre a família e ele. O trauma da perda do filho e a vinculação dessa história no grupo familiar é muito forte. Então acaba sendo uma experiência que nós temos para viver. E existem aqueles que têm uma programação espiritual para mais tempo. Vão viver 90, 100, 110 anos. E não consegue desencarnar. Mas, meu Deus, fulano está só o caquinho, mas não vai. Né? Por que, meu Deus? Às vezes existem espíritos que têm uma história espiritual que justifica essa permanência como forma de aprendizado. Alguma coisa, de repente, essas almas fizeram, e a permanência no corpo por mais tempo pode ser o instrumento de educação. Às vezes não, às vezes estão para deixar um legado maior de contribuição para a sociedade. Então, existem várias causas que podem levar a isso. Mas, segundo a doutrina espírita, o tempo de vida na Terra, ele é um processo vinculado à questão educativa do espírito. Nada que nos ocorre no planejamento espiritual tem outro objetivo senão nos educar de alguma coisa. Então, quando alguém tem uma programação para desencarnar muito jovem ou muito maduro, muito velho, há uma razão para que isso aconteça, porque não é um fenômeno que corre por conta do acaso. Essa é a primeira coisa que nós temos na programação espiritual. Fulano vai reencarnar, quanto tempo vai viver? Vai viver 60, vai viver 20, vai viver 15, uma programação que já é definida antes mesmo de nós renascermos. Uma segunda coisa que a gente trabalha quando faz a programação espiritual é o gênero da morte. Vai desencarnar de quê? Esse vai desencarnar do fígado, uma cirrose, em função de um histórico que ele tem, de uma bebida muito acentuada da outra encarnação, então o fígado já nasceu meio problemático. Nessa existência, portanto, ele tem uma tendência a desenvolver um problema no fígado, e aí essa vai ser, provavelmente, a causa-morte dele.
O outro não. Este vai nascer com um problema de pulmão, porque na outra existência tinha um problema grave, porque, por exemplo, fumou demais, então renasce agora com um pulmão mais frágil, e aí por conta disso tem uma tendência a desencarnar de malhas pulmonares, ou fez algo para alguém, apunhalou alguém nas costas, e aí, portanto, hoje leva ao trauma daquilo que fez, e por isso se culpa e fragilizou a área do pulmão. Ou sofreu a apunhalada nas costas e não aceitou dar perdão, e por isso geme, ele furou minhas costas, eu sou uma pessoa que foi traída, aí fica gemendo, aí a tendência é que essa alma, ela se automutile, consequentemente, numa reencarnação eu trago a tendência de desenvolver os meus traumas espirituais. É por isso que a gente não deve guardar muita mágoa não, tá? Às vezes as pessoas fazem para nós, aí fica gemendo, arrastando, anos a fio gemendo. Aquilo se entranha na cabeça da gente, se entranha que a pessoa depois acaba acostumando a achar que ela é daquele jeito. E isso pode levar a nós a termos em existências seguintes algum tipo de problema físico em função de um histórico armazenado pela mágoa que ficou em nós. O gênero da morte também é uma situação que pode acontecer. Pessoas que carregam o trauma daquilo que fizeram aos outros e por conta daquilo que eu fiz ao outro, eu me autopuno. O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. E não que Deus assim deseje, mas esses indivíduos, com alguma regularidade, acabam pedindo para si mesmo uma experiência de sofrimento semelhante àquela que impuseram aos outros, como maneira de absolver a sua própria consciência. Não sei se eu confundi vocês no que eu estou dizendo, mas eu vou dizer de outro jeito. Existem algumas mães, não são todas, que quando o menino faz uma travessura, pega uma chinela, um pedaço de pau, um cinto, uma varinha, e aí pega a criança e porque está aborrecido, bate, depois que bate, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz, aí pega e se bate, já viram? Pega o mesmo instrumento que deu no filho e se bate, eu sou uma monstra, aí se machuca. Então são processos em que o indivíduo se autopune como uma tentativa de se resolver daquilo que fez. Então o gênero da morte é uma segunda coisa. Sim, mas daí eu te pergunto, então ele reencarna e ainda traz isso, esse sentimento. Sim. Se ele não resolveu isso na existência lá atrás, aquilo, como dizem os mineiros, está em mim. Então, quando ele reencarna, vai nele. Vai nele. Não é que Deus diz assim, você não perdoou, não é, minha filha? Então, como você não perdoou, agora você vai nascer, pontinho. Não é necessário, a própria lei de Deus, ela tem dentro dela os mecanismos que fazem com que o perdão não dado, a mágoa guardada, ela produz uma mutilação espiritual. Quando esse espírito vai tentar renascer, uma matriz imperfeita não forma um corpo perfeito. É como se a nossa matriz espiritual fosse uma forma de bolo. Na hora que a gente se aborrece com alguém e guarda mágoa, é como se alguém viesse e desse uma paulada na nossa forma. A forma fica amassada. Uma forma amassada não faz um bolo certinho. O bolo que vai sair dessa forma amassada é um bolo torto. Então, esse bolo torto é em função das nossas culpas maltratadas, dos nossos processos mal resolvidos, e acabam produzindo em nós situações de gênero. A gente, antigamente, até na hora da morte, falava, eu não perdoo. Ou então chama todo mundo para pedir perdão. Tem esses casos? Até hoje tem aqueles casos que as pessoas vão até o fim da vida e não perdoam. Não, eu não perdoo. Mas o conhecimento espiritual nos ajuda a entender a necessidade da gente perdoar. Essas duas variáveis, elas andam juntas. E existem indivíduos que renascem em que
o tempo de vida acaba se tornando mais significativo do que o gênero da morte. Ou seja, pouco me importa se você vai ou não vai demorar muito ou pouco tempo. Pouco me importa. Com relação àqueles gêneros de morte, elas são extremamente trágicas, por exemplo. Fulano era tão bom, tão gente boa, o cara entrou na casa dele e deu 13 facadas. Daqui a pouco, no próximo bloco. Então, ela está perguntando sobre morte violenta. Por enquanto, eu só falei de morte natural. Então, aqui, quando a gente renasce, existem indivíduos que o tempo de vida é muito mais importante do que o gênero da morte. Olha, você vai desencarnar aos 25 anos. Eu não estou preocupado se vai ser afogado, se vai ser atropelado, se vai ser de avião, não interessa. Para mim, o mais importante é que aos 25 anos você desencarne. Esse é o meu objetivo. No seu caso, eu não estou muito preocupado com a idade. Pode ser aos 40, pode ser aos 50, pode ser aos 30, mas vai ser de pulmão, viu? Porque, para alguns casos, o gênero da morte se sobrepõe sobre o tempo. E para outros, o tempo se sobrepõe sobre o gênero da morte. Então, existem indivíduos que assim, olha, a tua programação espiritual é para você viver 60 anos. Então, a perspectiva é que lá pelos 60 anos a pessoa desencarne. De quê? Olha, o gênero, no teu caso, não é o mais importante. O mais importante é o período. Para outros, assim, fulano tem uma história complicadinha. Tem uma previsão, ele deverá durar até uns 60 anos, mas mais importante do que o tempo é o gênero da morte. É claro que as duas coisas estão programadas. A gente, quando renasce com várias possibilidades. Ninguém vai renascer para ter só um gênero de morte. Pode ser do pulmão, pode ser do coração, pode morrer atropelado, pode morrer disso, daquilo, dependendo de várias circunstâncias. Tem um leque de opções. E aí, em função do livre-arbítrio, aquelas variáveis se encontrando, elas vão fazer. Então, tempo e gênero são duas variáveis que andam combinadas sempre juntas. Mas eu falei que eram 3, falta uma. A terceira é a cota de fluido vital. Cota de fluido vital. O que é isso? De maneira mais simples, a cota de fluido vital é a quantidade de óleo na lamparina. Cada um de nós que vem com uma cota de óleo na lamparina. Ou para quem não sabe, nunca viu uma lamparina, é o tamanho da vela. Tem uns que vêm com uma vela enorme, igual aquelas velas de procissão, aqueles círio comprido. Tem umas que vêm com uma velinha curta, que é basicamente a cota de substância vital que garante a vida. Mas isso não era o tempo? Qual a diferença entre o tempo e a cota de fluido vital? Tem diferença. Se um rapaz, aos 18 anos, acabou de sair da academia, todo poderoso, pega o carro e sai, bebe e vem pela rua louco e enlouquecido, capota e desencarna. O que aconteceu? De repente, o tempo dele não era esse. Ele poderia estar programado para viver mais tempo, mas o livre-arbítrio dele alterou. O gênero de morte poderia não ser esse, poderia ser outro, mas ele, pelo seu livre-arbítrio, alterou as condições. E a cota de fluido vital não tinha acabado, não, ele estava cheio de fluido vital. Tanto que ele estava totalmente vital. O livre-arbítrio pode interferir nesse processo. Imaginemos que esse mesmo rapaz está debaixo de uma marquise esperando o ônibus. 10 horas da noite, veio da igreja, estava comportadinho debaixo da marquise esperando o ônibus chegar. Era a chuva, a marquise desabou, esmagou o rapaz. Alguém contribuiu para que isso acontecesse? Houve a ação deliberada do livre-arbítrio dele para buscar, de alguma maneira, contribuir para que aquilo acontecesse? Não. Se eu não contribuo, é bastante razoável que
uma dessas duas condições tenha se configurado, ou o tempo ou o gênero. E quanto à cota de fluido vital, ele tinha fluido vital de sobra, tanto que ele estava bastante vital. A cota de fluido vital não ela não se esgota sempre que a morte vem. Eu posso ter alguém que desencarna com uma cota de fluido vital bem grande, mas desencarna ainda que jovem. Eu não consigo viver além daquilo que a cota de fluido vital me dá, mas eu posso desencarnar antes. Se eu tenho uma cota de fluido vital para 50 anos, vai ser muito difícil que eu viva até os 80, porque a cota foi pequena. Quando a cota de fluido vital começa a acabar, tudo começa a dar problema. Aí o rim para, aí já não dá mais jeito, já começa a ter problema de todo tipo, aí acaba dando muita dificuldade. E conforme a gente vai levando a vida da gente, usando o nosso livre-arbítrio para o bem, com boas ações, não pode adquirir? Pode. A cota de fluido vital é como se fosse um óleo numa lamparina. A tendência na lamparina é que esse óleo vá queimando e ele vai diminuindo. Alguns de nós queimamos mais rápido do que deveria, porque dorme pouco, trabalha demais, se aborrece muito, se alimenta mal, tem raiva dos outros, se droga, usa a vida de maneira louca. Então, o óleo da lamparina, que deveria durar bastante tempo, acaba mais cedo. É como alguém que coloca a vela na janela. O vento vem e aquela vela rapidamente se acaba. Isso não é o desejável. O desejável é que a gente proteja essa lamparina para o óleo durar. Está na hora de eu dormir, eu vou dormir. Não vou comer mais do que devo. Que alguns de nós dizem, ai meu Deus, olha essa feijoada, eu vou tomar aqui um remedinho para o fígado. Não é? Mas ela não vai escapar. Às vezes a pessoa sabe que vai fazer mal, mas faz. Não, eu sei que faz mal, mas eu vou fazer. Tudo aquilo que eu faço que acelera o meu metabolismo, que eu fico à noite acordado com os olhos buticados, com raiva dos outros, também é uma forma de queimar fluido vital mais rápido do que deveria. E da mesma forma que a gente tem essa capacidade de queimar mais rápido do que deve, nós também temos forma de repor, ainda que parcialmente, essa energia que a gente perdeu. Com o quê? Uma vida mais regrada, oração, meditação, prática do bem, leitura edificante. Não é para ninguém ficar fanático, mas a gente pode levar uma vida mais equilibrada e automaticamente ter mais sucesso no uso desse recurso. Porque se eu não souber usar, ele vai acabar muito mais rápido. Existem pessoas, por exemplo, programadas para viverem até 80 anos, mas quando chega com 60, a máquina não presta mais. E a gente olha assim, nossa, mas está acabado. De repente, o cara que está acabado, não é ele que está acabado, quem está acabado é o fluido vital que acabou, porque ele gastou tudo que podia de uma vez só. E aí você olha, o jeito tem 40 anos e diz, misericórdia, meu Deus, o que foi que houve? E há outros, não é, que estão mais preservadinhos. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de viver de maneira mais equilibrada e tal, e o fluido durou mais. A cota de fluido vital e o tempo de vida tem uma relação estreita, mas uma coisa não é obrigatória a outra. Ou seja, se eu tenho muito fluido vital, eu vou viver muito. Não, eu posso ter muito fluido e viver pouco. Porque a minha programação é para desencarnar aos 18, com toda a vitalidade, e a pessoa desencarna com 18 anos de idade. Mas se eu não tenho fluido vital, não dá para continuar na Terra, porque o organismo não suporta viver quando não tem mais o fluido para nós. Mas essas são as condições para os desencarnes que decorrem das ações naturais. Segundo a doutrina espírita, ninguém reencarnou para matar ninguém. Repetindo, ninguém reencarnou para ser assassino de ninguém. Não há na programação espiritual assim, fulano, você vai nascer
Aos 20 anos você vai cometer o seu primeiro homicídio, aos 25 vai cometer o segundo. Não tem. Porque se eu programasse o homicídio, eu estaria programando o mal. E se eu programo o mal deixa de ser mal, porque ele foi programado. Não se programa o mal. O que se programa, na verdade, é a perspectiva do bem. Quando os espíritos fazem a nossa programação espiritual, o objetivo é programar aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu sou capaz de realizar. Então, nessa programação que a nossa existência nos propõe, nós temos a capacidade de fazer uma série de coisas com o tempo que a gente tem na Terra, mas não de fazer o mal. Essa não é uma programação que tem. Qual é a consequência disso? É que toda vez que alguém comete um assassinato, o que comete o assassinato está com certeza saindo do seu planejamento espiritual. E o assassinado está, de alguma forma, encontrando parte do seu planejamento espiritual. Porque o assassino não precisaria ser ele, mas de repente aquela pessoa estaria programada para desencarnar. Existe um caso muito famoso de 2 primos, que eles estavam no quarto e um deles estava limpando a arma, e de repente a arma detonou e matou o primo. A família do chamado morto não aceitou jamais o que tinha acontecido e, evidentemente, um processo penal teve que ser aberto, porque homicídio não tem jeito. O processo foi aberto e, com as acusações que a família do primo fez, o rapaz foi levado para os tribunais e estava se configurando um processo de culpa para ele e de levá-lo realmente à condição de crime doloso. Daí a família do acusado conseguiu ir até o Chico Xavier e obteve uma carta do primo morto, que mandou uma carta contando o que havia acontecido, em que ele dizia o seguinte, que o que havia acontecido havia sido um acidente. E conta o que aconteceu. Fulano estava limpando a arma detonou e atingiu. Aí ele fala uma coisa que é fundamental para essa discussão que estamos tendo. Ele diz: eu estava previsto para desencarnar naquele período, fosse de acidente, de carro, de uma bala ou de qualquer coisa. Ele foi apenas o instrumento que facilitou com que a minha programação se cumprisse. Ruim para ele que foi o instrumento, mas ele foi o instrumento do cumprimento do planejamento do outro. Por quê? Porque não houve a intenção de matar, não houve a intenção de que aquilo acontecesse. Quando isso ocorre, então, diz-nos o Espiritismo que nós podemos ter uma programação e que a programação estava em vias de se cumprir. E quem atravessou na frente acabou cometendo o que não deveria fazer. Às vezes, num crime de trânsito, a pessoa se aborrece sem motivo nenhum com o outro no trânsito e sai, perde a cabeça quando vê e matou outra pessoa. Tem nada a ver, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? E o indivíduo que passa pela situação da desencarnação tinha uma possibilidade de desencarnação naquele período e o outro acabou sendo um instrumento. Por quê? Porque ele se desequilibrou e acabou fazendo o que deveria fazer. Então, nessas circunstâncias, o que é que eu tenho? Eu tenho alguém que tinha uma perspectiva de desencarnação e o outro acabou sendo um instrumento. O sujeito atira uma bala chamada de perdida, que na boa leitura da doutrina espírita seria uma bala achada. Então, ele atira essa bala e a bala atinge uma pessoa que está indo no ônibus para o trabalho. Meu Deus! Como? Então, esse indivíduo ele não contribuiu para esse processo. O que nós estamos encontrando aí? Alguém que está cumprindo seu planejamento espiritual e outro que está se servindo de instrumento da lei em função daquilo que está fazendo. Então, nós temos uma situação do desencarne natural, que é aquele no qual ninguém contribuiu e que, portanto, é um indicativo do cumprimento do planejamento.
Nós temos uma segunda situação na qual um não contribui, mas o outro contribui. E, portanto, esse acaba sendo instrumento para o cumprimento do planejamento do segundo. Essa carta foi usada no julgamento? Verdade, esqueci de contar. A carta foi usada e o juiz acatou e a salvou. Ele não foi acusado. Fiquei com medo de falar, falei, vai ter que ver no próximo bloco. Não, era nesse bloco mesmo. A carta que o chamado morto mandou foi aproveitada no tribunal e o rapaz foi absolvido. Os jurados aceitaram aquela carta vinda pela mão do Chico como verdade e ele então foi absolvido da condenação. Muito bem, terceira situação. Não é mais uma situação em que ninguém contribuiu para o processo. Ele estava debaixo da marquise e ela caiu. Quem contribuiu para isso? Foi uma situação que não houve uma contribuição de ninguém diretamente. Também não é o segundo caso, no qual eu tenho alguém que age, ainda que não diretamente, e quando se dá conta, acabou cometendo. Eu tenho uma terceira condição, na qual o indivíduo contribui efetivamente para a sua desencarnação. Ele contribui de diversos modos, quando, por exemplo, ele mesmo diz, não, eu vou fazer isso mesmo, eu vou beber isso aqui, eu sei que faz mal, mas eu vou beber. Eu já estou com um princípio de cirrose mesmo, então já está ruim, vou terminar de acabar de uma vez com esse fígado. Então, ele delibera, ele faz. Quando isso acontece, não é que isso fosse a programação espiritual. Ele está usando do livre-arbítrio para interferir no seu tempo de vida. Nestas circunstâncias, eu não posso dizer, olha só, fulano bebeu e aí capotou, morreu, mas foi a vontade de Deus, né? Mais ou menos, porque ele contribuiu no processo, ele interferiu nesse fenômeno. Não foi uma coisa que ele realmente não contribuiu com nada, isso se deu. Então não é que se possa dizer que o planejamento espiritual está se cumprindo naquele momento. Está se cumprindo uma decisão do livre-arbítrio dele diante daquilo que está acontecendo. E há uma quarta situação, na qual o indivíduo, ele, diante de outro indivíduo, num processo de ódio recíproco, um destrói a vida do outro intencionalmente. Ele atirou para matar, porque havia ódio de parte a parte. Quando isso acontece, com certeza também não é planejamento. Não há planejamento onde existe a intenção de cometer o ato e eu, de certa maneira, contribuir para aquilo acontecer. Há uma mensagem de Joana de Ângeles que diz o seguinte, que nós devemos tomar muito cuidado com a vida, porque nós não sabemos onde está o nosso karma. Sabe lá Deus se o meu problema não é passar por uma situação de uma prova muito grave, aí eu ainda vou criar confusão. Aí eu disse, não, eu posso muito bem assistir o final do jogo do Brasil em casa, mas eu vou assistir no bar, lá num local que eu sei que é perigoso, mas eu vou e eu bebo, e eu sei que quando eu bebo eu fico violento, eu quero bater nos outros. Aí eu vou para o bar, sei que eu sou assim, vou beber, vou querer brigar com as pessoas, a chance de eu me meter em confusão é muito alta. Daí, não é que o planejamento seja esse, mas eu me sinto atraído para determinadas experiências e posso fazer com que a minha vida acabe atravessando esse tipo de vivência. Portanto, o planejamento espiritual, embora ele seja um planejamento, isso não é um destino, ou seja, nós não estamos obrigados a viver essa história. Não é assim. Ela é um desenho, e esse desenho é o que é melhor para nós. Mas eu, com o meu livre-arbítrio, eu posso decidir de encurtar ou até mesmo de prolongar a minha existência. Se eu tiver uma vida mais regrada, eu que me programei para viver 60, posso viver 70, 80, sei lá quantos anos, a depender da minha prática, da minha forma de viver. O duro é que, independente de ser isso um planejamento ou não, de ser uma causa natural ou não,
de todas as formas, a morte sempre é uma dor. O Espiritismo diz que entre as dores na terra não há nenhuma que se compare com a perda dos entes queridos. E diz que é preciso que nós saibamos lidar com esse processo, desenvolvendo em nós a capacidade de trabalhar esse sentimento para que ele não nos consuma e impedindo com que as nossas vidas queimem as pontes para frente em função daquilo que aconteceu no ontem. Por essa razão, a doutrina espírita fala que existem 3 providências que nós devemos tomar com relação às nossas vidas diante do fenômeno da morte, quando ele acontece próximo de nós, no nosso lar, no nosso ambiente de afeto, alguma coisa assim. A primeira dessas providências diz respeito ao fenômeno que aconteceu, àquilo que se deu e Deus. E a lei, em que eu digo, meu Deus, como que isso pode ter acontecido? E em função da perda, seja ela natural ou não, eu passo a odiar Deus, a não querer mais diálogo com Ele, a não aceitar a lei. Não é possível que isso tenha acontecido justo comigo, com meu filho que eu tanto amo, com meu filho que eu tanto quero. Então esses processos, conforme diz o Espiritismo, eles são muito perigosos para nós, porque nós temos todo o direito de viver a saudade nas nossas vidas. Mas o que nós temos que evitar é o desespero. O desespero não nos ajuda. É muito ruim perder um ente querido. É muito ruim, é demais, quando você volta para casa e você encontra o quarto da pessoa, as roupas ainda com o cheiro do suor dela, revirada do avesso em cima da cama. Quando são crianças, a tarefa com o caderno aberto em cima da mesinha, o lápis que ele usou, a letra da última lição que fez, não é fácil. Não é fácil. Existem alguns momentos que são muito difíceis quando se perde um ente querido. Um deles é a hora que as pessoas dizem, nós vamos levar o caixão. É muito ruim. Porque você percebe que agora não tem mais como... Acabou o tempo de você estar com o outro. Essa hora é uma hora muito ruim. Uma segunda hora muito ruim é a hora que o caixão desce. É muito ruim. E uma terceira hora muito ruim é a primeira noite em casa. Porque você fica pensando no outro. Fica pensando na pessoa que está lá e que você está aqui, que a pessoa está lá e você está aqui. Como é difícil você se adaptar a isso. E esse processo pode levar a um processo de desespero nas nossas vidas. Isso é até razoavelmente comum. E nos fala a doutrina espírita que isso não nos é positivo, independente dela ser natural ou não, porque esse fenômeno do desespero, da revolta, do ódio, perturba quem foi. Há um vínculo que não se desfaz com o amor, com a morte, que é o vínculo do amor. Quando nós nos amamos, os vínculos se estabelecem e a morte não rompe. Então, quando eu me entristeço, quando eu me revolto, as minhas ondas de revolta alcançam aquele que eu amo e que está do lado de lá. Então, por amor àquele que eu tenho como meu afeto, eu não posso me desesperar, senão eu perturbo quem está do lado de lá. De certa maneira, quando alguém parte pela via da morte, ele abandona e a família fica do lado de cá. Mas a família do lado de cá tem um ou outro para se consolar, para se abraçar e para chorar. E ele que ficou sozinho do lado de lá, que não tem ninguém com quem conversar, que está só, num ambiente diferente, tentando se adaptar, tentando entender o que está acontecendo. E se as pessoas do lado de cá se desesperam, choram, se revoltam, blasfemam, a tendência é que esse companheiro fique ainda mais perturbado do outro lado. Então, a recomendação da doutrina espírita não é que nós sejamos frios. Você tem saudade? Chora. Você sente falta? Chora.
mas não se permita desequilibrar, não se permita desesperançar. Não é justo que nós façamos isso com nós mesmos, porque nós ainda temos história para frente para viver. O segundo ponto que a doutrina espírita nos destaca, que a gente tem que cuidar, não é desse momento da desencarnação e dessa primeira hora, que às vezes as pessoas que nunca viveram uma perda dentro de casa, têm assim a ideia de que isso aí com o tempo vai passar e a pessoa vai ficar bem. Isso é uma ferida que cicatriza, mas ela não se apaga. O que é uma ferida que cicatriza? Tudo aquilo que cicatriza, cicatriza porque fecha, mas fica uma cicatriz. Então, quando a gente perde um ente querido, a gente leva uma cicatriz na gente. Não é uma coisa que você diga, não, eu tive, nem ficou marca. Fica. A perda de entes queridos, ela vai cicatrizar. Mas como todo processo de cicatrização, vai deixar uma marca na gente. E esse processo de cicatrização, ele não é um processo que a gente diga que ele vai cicatrizando, vai e fecha. Ele fecha e ele abre, ele fecha e ele abre. Às vezes passa anos e você lembra e você chora, porque algo mexeu, tocou na sua sensibilidade, volta de novo. Então é um processo que ele vai fechando muito devagar, porque ele tem recaídas. E quem tem parentes que vivem esse drama, precisam ter paciência com o outro. Não é correto, não é justo, não é humano, não é fraterno, não é leal você chegar com a pessoa que perdeu o ente querido e dizer, levanta, acaba com isso, bora, enxuga essa rosto, vamos acabar com esse negócio. Não se faz isso. Quem faz isso não está ajudando quem perdeu um ente querido. A melhor forma de ajudar é dando apoio, fazendo companhia, ouvindo. As histórias vão se repetir 300 vezes. E a pessoa vai juntar de novo as mesmas histórias, e vai contar as mesmas coisas, e vai chorar, e você vai ter que estar junto. É a melhor maneira. Não deixe a pessoa se enfurnar na sua história do passado. Por isso, a segunda das recomendações que a gente tem sobre a questão da morte é evitar transformar a vida no museu. É um perigo muito grande quando a gente perde um ente querido, e aí, até por uma questão natural de querer preservar a memória, você não mexe no quarto, deixa as coisas do jeito que você encontrou, não tem coragem de tocar nos objetos, de tirar do lugar, porque você acha muitas vezes que quando toca naquilo está desrespeitando a memória do outro. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? E o Espiritismo diz que a gente não deve transformar as nossas casas como se elas fossem museus intocáveis. Mas também não é justo apagar a memória da pessoa que é nosso amor das nossas vidas. Nós temos que encontrar um meio termo entre essas coisas. Alguns objetos são muito importantes. Esses eu não vou me desfazer. Essas coisas eu vou guardar porque são coisas que dizem muito respeito ao outro. As minhas fotos, algumas peças de roupa. Eu que vou decidir aquilo que eu acho que é importante. Esse lenço que ele gostava. Isso aqui. Isso. Mas não faz muito sentido a gente não mexer em nada na expectativa de que só assim eu estou preservando a memória do outro. Porque a gente acaba se congelando e fica preso no momento. Fica preso numa história e não consegue caminhar para frente. Então, é preciso que a gente descubra o que fazer. Como caminhar para frente, sem romper com os vínculos que a gente tem com os nossos amores. Cada um de nós vai encontrar esse ponto de equilíbrio. Isso não é uma receita fechada, que você diga, guarde 2 sapatos, 1 camisa e 2 calças. Não. Nós é que vamos dizer, isso é muito importante. O sapatinho que o bebezinho usava, as fraldas que ele deixou, poesias que a gente escreveu quando nasceu, escritas nas fraldas. Existem objetos que são guardados, que fazem parte de uma história que não pode ser apagada, porque diz respeito a nós, mas existem outras que a gente pode cuidar para dar vida à nossa própria vida. Senão a gente vai ficar congelado e não vai caminhar para frente.
não vai conseguir avançar porque fica o tempo todo olhando para trás. Quem olha para o retrovisor no trânsito bate. A vida é para ser dirigida olhando para frente. O retrovisor é só para a gente se orientar rapidamente e seguir. Assim tem que ser o passado na nossa vida, segundo Emmanuel. É uma olhadela rápida para se orientar e a vida segue para frente. Se dirigir sem olhar no retrovisor também bate. Então você olha só um pouquinho, mas a gente tem que priorizar o que vem para frente. E a terceira coisa que os Espíritos nos recomendam com relação à perda dos entes queridos é com relação à construção do nosso próprio futuro. O que dizem os Espíritos sobre isso? Porque existem muitas pessoas que dizem: a minha vida acabou. Eu não tenho mais motivação para nada. Tudo que eu tinha era meu filho, era minha mãe, era meu marido, era minha esposa. Quando ele se foi ou ela se foi, a minha vida nunca mais foi a mesma coisa. Eu perdi o sabor de tudo que eu fazia. Quando nós fazemos isso, isso não é bom nem para aquele que foi e nem para nós que estamos aqui. Existem mães que às vezes têm 6 filhos e um dos filhos desencarna. E ela vira-se para os 5 e diz: ah, meus filhos, eu sei que vocês são meus filhos, mas nem a presença de vocês 5 compensa a perda do seu irmão. E com isso, a gente acaba perdendo a chance de ver o que está aqui. Ou seja, a gente se foca no negativo e esquece de enxergar os que estão ao nosso redor e que podem ser tão importantes. E nesse particular, diz o Espiritismo, que a gente tem que procurar construir uma história para nós. E construir como? Mas eu queria tanto preservar a imagem dele. Você quer construir e preservar? Então faça aquilo que agrada ao outro. Pergunte a si mesmo: o que é que eu posso fazer que agradaria àquele que foi? Será que agradaria eu ficar enfurnado em casa chorando, chorando e chorando? Ou será que ele gostaria que eu vivesse uma coisa diferente? Quantas mães retiram dessas experiências a força para trabalhar num hospital do câncer, para trabalhar em causas sociais que transformam as suas vidas a partir de uma perda? Porque há uma frase que ela não é espírita, ela é de Jean-Paul Sartre, mas ela caberia muito bem dentro do movimento espírita, em que ele diz assim: mais importante do que aquilo que os outros fizeram com você, é o que foi que você fez com você mesmo, com aquilo que os outros fizeram com você. Porque aquilo que o outro fez para mim é importante, poxa, me machucou, mas muito mais importante do que aquilo que o outro me fez, é o que foi que eu fiz com aquilo que o outro fez comigo. Que uso eu fiz da experiência traumática da minha vivência próximo do outro. Então, se eu passei por um drama que é a perda de um ente querido, o que é que foi que eu fiz com isso? Eu me amarguei? Eu me fechei? Eu me isolei? Eu tomei a decisão de fazer uma vida alinhada com aquilo que o outro gostaria que eu fizesse? Daí a proposta que o Espiritismo nos apresenta é basicamente essa: que o primeiro passo seja a fuga do desespero, mas que não se desvencilhe da saudade, que é natural. Que se busque uma forma de se trabalhar o presente sem esquecer do ontem, mas sem se prender a ele. E uma terceira é que a gente construa um futuro. Esses 3 pontos são um virado para o passado, um virado no presente e outro olhando para o futuro. Uma medida para o ontem, uma medida para o agora e uma medida para o amanhã. Esse é o modelo que a doutrina espírita propõe. O Espiritismo se apresenta como sendo a doutrina consoladora, mas ele diz que o consolo que ele pode oferecer não é o consolo gratuito. Ele diz que o consolo decorre do processo de mudança. Então, quando o Espiritismo consola alguém, é porque ele te chama para uma mudança. Se você hoje chora a perda de um ente querido, só há uma forma de nós nos consolarmos com isso: é mudarmos o nosso ponto de vista. O Espiritismo vem e nos ensina da vida imortal, do reencontro das almas no futuro, que ninguém está separado eternamente. Se eu me aproprio desse saber, descubro essas coisas e eu me mudo,
então eu me consolei. O consolo é fruto da mudança, mas se eu recebo esse conhecimento, coloco no meu colo e continuo agarrado a esse conteúdo chorando, eu não consegui encontrar o consolo, porque o consolo ele não é gratuito, ele decorre de um processo de transformação. Às vezes, no agora, eu não vou conseguir reencontrar os meus amados, mas a doutrina espírita nos assevera que a alma sendo imortal e a morte não tendo poder sobre o amor, inevitavelmente aqueles que se amam vão voltar a se encontrar. E é por isso que na obra de Chico há uma frase de Emmanuel excepcional sobre isso, em que ele diz: mais forte do que a perda de um filho, somente a informação de que os nossos filhos voltarão a encontrar conosco. Saber que os nossos filhos vivem é a única forma de nos consolar de uma dor tão profunda, que é a sensação de que de repente nós os perdemos e achamos que vai ser para sempre. A doutrina espírita vem, nos retira o véu da morte, nos mostra que a vida segue sempre e que, portanto, haveremos de encontrar todos os nossos amores, dissolvendo as nossas dores e as nossas lágrimas, em que pese o nosso sofrimento, na certeza da imortalidade da alma e do amor a Deus por todos nós. Vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, permite-nos nesta noite de paz agradecer-te pela bênção da vida, pela oportunidade da existência, Senhor, e pela graça que nos conferes do conhecimento espírita. Ensina-nos, Senhor, de todas as coisas, a valorizarmos o tesouro inestimável do conhecimento que nos ofereces, a fim de que as dores da morte, as aflições da desencarnação daqueles que nos rodeiam, não nos sejam motivos suficientes para que venhamos a desistir de nós próprios. Por isso, Senhor, nesta noite, em que temos a chance de te agradecer pelo conhecimento espírita, nada te pedimos para nós, mas te rogamos pelas mães, que nesta noite olharão as estrelas procurando pelos seus filhos, sem saberem que eles ainda vivem, sem saber, Senhor, da grandiosidade da tua lei de amor, que nos vincula a todos pelos caminhos da eternidade. Agasalha assim no teu seio as mães que mais padecem, Senhor. Faze com que teus espíritos benditos, envolvendo-as no teu seio de amor, possam levar a todas elas nesta noite um quê do consolo que tu nos ofereces, uma gota que seja da sensação de amor que nós sentimos quando percebemos a tua lei. Não permites que o desespero lhes tome a alma, mas favorece-lhes o entendimento, para que nunca lhes falte a certeza, Senhor, de que o teu amor preside a vida e de que de alguma forma seus filhos lhes aguardam para além da fronteira da morte. Protege assim a todos nós que padecemos, Senhor. Envolve-nos nas tuas bênçãos de amor e consola, Senhor, as mães que choram, para que o conhecimento que tu nos dás possa, de alguma forma, se derramar sobre toda a humanidade, levando um pouco de paz e de lenitivo aos corações que, infelizmente, ainda desconhecem a tua existência e as tuas próprias leis. Fica conosco, Senhor da vida, abençoa-nos com o conhecimento que nos honras e abençoa-nos, Senhor, para que possamos fazer bom uso de tudo isso
em prol não só de nós próprios, mas de todos aqueles que nos rodeiam, na construção de um novo mundo, a partir do amor e da capacidade de entender a tua misericórdia derramada sobre todas as coisas. Permanece, Senhor, conosco e nos guarda hoje e sempre na tua infinita paz. Você acompanhou a palestra Planejamento Desencarnatório, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 14 de abril de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita do Estado de Rondônia.